Hora de atualizar os números da pandemia de coronavírus no Brasil. Os dados já estão aqui no telão, vieram do Ministério da Saúde. De acordo com o Ministério, o país tem neste momento 1.228.114 casos confirmados da doença, com quase 55 mil brasileiros que já perderam suas vidas para a Covid-19. Nas últimas 24 horas, esse é o número, 1.141 novos registros de óbito. No próximo telão, a gente confere o número de pessoas recuperadas no país. Passa de 670 mil pacientes e em acompanhamento nesse instante são quase 500 mil brasileiros. A confirmação foi feita pelo próprio presidente em transmissão ao vivo na internet. Jair Bolsonaro deixou claro que os valores ainda não foram definidos. Basicamente deve ser dessa maneira, né? Deve ser, estamos estudando, 500, 400 e 300 reais que vão para fazer então em 2 meses. O pessoal do Bolsa Família, que ganha em média 200, quando passar para 500, está ganhando mais 1,5 Bolsa Família. Isso. Quando passar para 400, equivale a 2 Bolsa Família. Quando passar para 300, uma Bolsa Família e meia. Mais cedo, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, havia citado as parcelas de 500, 400 e 300 reais. Mas, em seguida, apagou a postagem. Uma entrevista coletiva, marcada para detalhar a prorrogação do auxílio, acabou cancelada. A terceira parcela da primeira fase do auxílio começa a ser paga a partir deste sábado. O governo entende que ainda é preciso manter esse apoio à população de baixa renda até o país atravessar o ponto mais crítico da crise do coronavírus. O ministro da Economia disse que depois do socorro emergencial, a pauta de reformas deverá ser retomada. Já fizemos o saneamento, vamos fazer agora a partilha, da partilha para concessão no petróleo, vamos fazer o gás natural, vamos fazer o setor elétrico, vamos destravar os investimentos do país. Durante a transmissão, Bolsonaro pediu para o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, que é sanfoneiro, homenagear vítimas da Covid-19, interpretando Ave Maria de Gounod. A decisão do desembargador saiu no começo da noite desta quinta-feira. Antônio Ivan Atier alegou violação aos princípios constitucionais da não autoincriminação e da presunção de inocência ao atender ao pedido de habeas corpus feito pelo advogado de Ana Cristina Silva Toniolo, que foi presa em São Paulo, e estendeu a liminar aos outros investigados. Ana Cristina é filha e é sócia do ex-presidente da Eletronuclear, o almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva. Além dela, outras 11 pessoas tiveram a prisão decretada pelo juiz Marcelo Bretas. Entre os alvos da operação constavam Silas Rondô, ex-ministro de Minas e Energia durante o governo Lula, e o ex-deputado federal Aníbal Ferreira Gomes. A operação desta quinta-feira apura fraudes em pelo menos 6 contratos da Eletronuclear e teve como base as contribuições premiadas de 2 lobistas ligados ao MDB presos em 2017. Segundo as delações, os recursos eram desviados por meio da subcontratação fictícia de empresas que repassavam os valores aos investigados. A falta de tempo para a análise do texto foi o principal argumento utilizado pelos senadores para pedir o adiamento da discussão. 8 requerimentos foram apresentados com esse pedido. O relatório do senador Ângelo Coronel sobre o projeto de combate às fake news foi disponibilizado para os senadores às 4h40 da tarde desta quinta-feira. Essa votação sendo hoje, o meu voto será não, porque eu acho que ele está sendo apressado, porque o relatório chegou quase agora e a sociedade não tem participado. É um tema extremamente delicado. Eu duvido que em 1 hora qualquer dos senadores conheça esses conteúdos desse último relatório. Nós vamos votar com o fígado e não com a razão. O Senado não tem feito isso. É difícil um tema tão complexo a gente poder realmente avaliar este relatório nesse curto espaço de tempo. Nós não precisamos dessa pressa para mandar o texto para a Câmara. Vossa Excelência poderia pautar essa matéria para a próxima semana, terça-feira, o único assunto da pauta, e nós chegaríamos a um texto que pudesse, de fato, representar o sentimento do plenário inteiro. Hoje, sinceramente, presidente, eu não tenho condições
de votar essa matéria. Mas outros senadores disseram que a votação é urgente. Um dos argumentos é que com a pandemia do novo coronavírus, espalhar informações falsas pode significar a morte de pessoas. Eu faço apelo aos senadores, às pessoas de bens, chega de protelar, para cumprir com o nosso papel, vamos ter coragem, para botar um freio, para dizer não aos bandidos que estão usando as redes sociais. Esse projeto está querendo salvar são os nossos filhos e filhas que recebem bullying, injúria racial, calúnias, vingança pornográfica. Esse projeto, lembrando, ele ainda vai para a Câmara, ele vai sofrer adequações, vai ter mais de mês para ser debatido lá, 20 dias, para termos audiências públicas lá e depois nós teremos a palavra final. Não há nenhum ator relevante da sociedade que não tenha sido ouvido por mais de uma vez, diretamente por mim, pelo relator Ângelo Coronel ou pelas equipes responsáveis. Faço esse apelo a cada um dos colegas que, de forma absolutamente unânime, manifestaram sua vontade de legislar sobre o tema, alegando apenas uma falta de tempo ou uma necessidade de maior debate. A legislação deve ser urgente porque nós temos duas situações gravíssimas à nossa frente. A primeira delas, uma pandemia. E, durante a pandemia, a atuação de redes de desinformação vem matando. 20 senadores falaram, 10 favoráveis à proposta e outros 10 contrários. Depois de ouvir todos os argumentos, o presidente Davi Alcolumbre decidiu adiar a votação. A decisão foi apoiada pelo relator. Acredito que assim poderemos deixar todos os senadores e senadoras mais confortáveis com o seu voto e permitindo assim um estudo mais aprofundado de hoje à próxima terça-feira para votarmos essa matéria. Foi muito importante a sua decisão. Ouvi atentamente todos os oradores e principalmente os líderes. E vários me ligavam paralelamente, dizendo, Ângelo, o que é que você acha de adiar? Eu falei, eu sou de missão. Quem manda na pauta é o presidente Davi Alcolumbre. Se ele adiar para segunda, terça, estarei à disposição. E ainda aberto para ouvir sugestões, presidente Davi. Que o importante é fazermos uma lei que possa, repito, efusivamente proteger a sociedade brasileira desta pandemia digital. Entre outras mudanças, o projeto determina que o cadastro de contas em redes sociais vai exigir do usuário documento de identidade válido e número de celular registrado no Brasil. Em caso de número de celular estrangeiro, será exigido o passaporte. Aplicativos como o WhatsApp devem guardar por 3 meses registros dos envios de mensagens encaminhadas para mais de 5 usuários em um intervalo de 15 dias. Eles também devem limitar o número de encaminhamentos a usuários e a quantidade máxima de membros por grupo. As contas automatizadas, os robôs, devem ser identificadas dessa forma. Provedores de redes sociais e de aplicativos de conversa precisam ter uma sede no país. Chips de todo o país devem ser recadastrados com a verificação de identidade do titular. A intenção é dificultar a criação de perfis com números falsos. Agentes políticos, como o presidente da República, ficam proibidos de bloquear usuários nas redes sociais. O texto prevê ainda a criação de um Conselho de Transparência e Responsabilidade na internet. A ideia é que as plataformas se autorregulem, respeitando o que for imposto pela lei. A frente fria mudou a direção da nuvem de gafanhotos que se aproximava do sul do Brasil. Isso significa que a gente está livre? Não sei. Quem vai responder é o biólogo Magno Castelo Branco, que participa aqui com a gente para falar sobre esse assunto, não só da frente fria, mas tentar explicar um pouquinho dessa nuvem de gafanhoto. Obrigado pela participação aqui conosco, Magno. E, de fato, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, principalmente os agricultores do sul do país, com essa nuvem do gafanhoto, ou ainda é cedo para comemorar? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os ouvintes. Eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente comemorar, né? Realmente esses enxames, esses enxameamentos de gafanhotos, que a gente chama de nuvens, eles acontecem em determinadas condições, né? Uma dessas condições é a questão do clima seco, né, e quente. Então, realmente, a chegada da frente fria ela pode causar uma mudança na direção dessa nuvem. Mas os ventos também podem facilitar, né, conforme a direção deles, que essa nuvem efetivamente chegue no Brasil. Tá? Então, ainda é momento de atenção, né? A gente não pode baixar a guarda ainda em relação a essa nuvem de gafanhotos que se avizinha,
né? E eles têm que o Ministério da Agricultura está fazendo. A nuvem está sendo monitorada de perto e as medidas já estão de prontidão para serem tomadas. Magno, você falou do clima e eu tenho uma pergunta exatamente sobre isso. Pelo que eu tinha visto, ou pelo que foi informado, a última vez que uma nuvem de gafanhoto causou problemas no Brasil foi década de 1930 e 1940. E agora ressurge essa possibilidade. Muita gente tem falado que é justamente sobre o desequilíbrio ambiental. O quanto tem de verdade nisso? Não, a gente não pode falar que esses eventos eles estão necessariamente relacionados ao desequilíbrio ambiental. Eles já aconteceram no passado, né? A gente tem, inclusive, na história chinesa, 9 séculos antes de Cristo, já tem histórias de pragas de gafanhotos, nuvens de gafanhotos. Na própria Bíblia tem isso também, né? Então, a gente não pode pegar esse evento, essa nuvem isolada, né? Tudo bem que a última que chegou no Brasil é dos anos 40, 60, a gente não pode usar esse evento isolado para dizer que isso está sendo causado por um desequilíbrio ambiental. Claro, o desequilíbrio ambiental está presente na nossa civilização de maneira bem óbvia, mas a gente não pode efetivamente relacionar esse evento a essa questão do desequilíbrio ecológico que a gente está presenciando. Essas nuvens de gafanhotos, esses enxameamentos, eles precisam de condições bem específicas, né, para que a gente tenha essa situação que a gente está tendo agora. E essa situação, ela ocorre com pouca frequência aqui na América do Sul, né? Isso é mais comum na África e na Ásia, mas efetivamente na América do Sul esse fenômeno não é tão comum quanto a gente está, quanto às vezes ele parece ser. Os gafanhotos estão, essa espécie está presente o tempo todo, só que as condições para que a nuvem se forme, elas não acontecem o tempo todo. Por isso que esses eventos aqui são tão esporádicos. E Magno, só para finalizar essa nossa conversa, você falou, né, o Ministério está acompanhando, os agricultores estão acompanhando, os governos estaduais, principalmente o governo do Rio Grande do Sul está acompanhando, mas qual que é a maneira de lidar caso elas venham ao Brasil? Eu ouvi falar sobre o uso de agrotóxicos, mas o especialista, como que funciona para tentar evitar o menor estrago possível dessa nuvem? Bom, como esses eventos são muito raros aqui na América do Sul, o ideal é que a gente consiga, de certa forma, preveni-los, né? Que a gente tenha um programa de monitoramento, né? Que quando aquelas condições ambientais ideais se formam para que uma nuvem possa acontecer, que a gente reaja localmente impedindo que aquele enxameamento se forme. A gente faria, nesse caso, uma aplicação local de pesticidas, de inseticidas específicos para esse tipo de inseto, tá? Só que esses eventos são raros, então a gente não consegue monitorar exatamente as dinâmicas, né, que fazem com que esse fenômeno aconteça. Então, o que a gente tem no momento para evitar uma perda de colheita muito grande, se essa nuvem chegar aqui, é realmente a questão do uso infelizmente, é o uso de agrotóxicos. A gente não tem outra maneira de fazer isso, uma vez que o enxame se formou e está se movendo numa velocidade muito rápida. Mas se a gente monitora isso, né, a gente faz uma rede de monitoramento pelo continente, a gente consegue, né, atacar essa nuvem enquanto ela está na sua fase inicial de enxameamento, e aí a gente consegue reduzir o problema se a gente reagir logo no início. Magno, eu quero agradecer demais a sua participação, sua explicação simples, didática, para a gente entender essa, entre aspas, novidade que surgiu e que está, claro, em todos os jornais, e para você de casa ficar entendido do assunto.